Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é do blog Mundo Fictício e vamos fazer mais um vídeo para vocês muito interessante, pioneiro até, e eu resolvi esperar para poder fazer os dois juntos. É um unbox, né, de A Saga de Thanos volume 1 e volume 2. Porém, como vocês podem acompanhar aí no canal, tem uma evolução desse quadrinho. Eu já fiz o início, os primeiros. Depois eu fiz a continuação, que foi o Desafio Infinito, Cruzada Infinita, Guerra Infinita e assim por aí afora. Agora ele foi relançado e republicado. Então eu vou fazer a demonstração aqui para vocês. Antes, queria falar aqui, ó, né, das revistas originais, todas elas, que foram as primeiras revistas, né, que na época podia se dizer que era uma encadernação, né? Todas elas aqui, ó, né? Os 5 volumes, aqui tá os 4, né? E ali tem o volume ali do Saga de Thanos, volume 4. Então, todas elas foram relançadas na época, que foi uma inovação nos anos 80 e praticamente era uma mini encadernação, né? E aí eles lançaram dessa forma, porque antigamente só existia esse tipo de encadernação mais barata e econômica, né? Então ele saiu mensal a revista e depois eles juntaram e fizeram essa primeira encadernação. E vocês aqui repararam, né, que as revistas mantêm uma linha de acabamento parecida, né? Porém algumas são mais finas, outras mais grossas, e as capas, né, são de acordo com os lançamentos das revistas principais lá nos Estados Unidos, né? Então as capas foram feitas de acordo, ó. Pode ver que a lombada, a grossura é diferente, ó. Uns são mais grossos, outros são mais finos. E aqui eles conseguiram fazer a primeira encadernação da Saga de Thanos, né? E que foi um lançamento histórico na época. Teve uma grandes vendas na editora Abril, que detinha os direitos, e foi feito esse relançamento. Aí as pessoas queriam fazer, né, uma encadernação artesanal. E aí, ó, o que eles fizeram? Iam na gráfica, e aí lá na gráfica pagava, né, para a pessoa juntar esses volumes aqui, ó, e encadernar como se fosse um livro. Pode ver, ó, que quase tem a mesma espessura, porém um pouco mais fino, se for ver, né, por conta da encadernação aqui, que aperta um pouco, condiciona mais o papel, fazendo com que ficasse um pouco mais fino, mas o conteúdo aqui é o mesmo. Como funciona isso? Funciona assim, ó, é mantido os mesmos conteúdos e ele é encadernado, ó, entendeu? E é tão bem feito, ó, que é praticamente colado. Só que perde um pouco na qualidade, porque, ó, por exemplo, eu não consigo virar tudo, porque se eu virar tudo pode ser que rasgue. Apesar de estar muito bem, ó, colado, mas, ó, eu perco um pouco aqui, ó. Então a pessoa tem que fazer esse movimento aqui, ó, para poder fazer a leitura. E às vezes acaba perdendo um pouco dos balãozinhos aqui, ó, né? Mas dá para ler, mas não é uma qualidade 100%. Então é uma encadernação, né, depois do lançamento, para não perder, né? Porque essa aqui também, se você não guarda direitinho, essa revista também você perde ela. Como eu tenho um certo cuidado, ó, então até que a minha tá muito bem conservada, né? E essa encadernação aqui, ó, ela tá também inteira, né? Aí, depois de anos e anos, veio a Panini, que é o monopólio aí do nosso país de quadrinhos, e a Panini resolveu, né, pegar essa saga e relançar. Aí lançou o volume 1 ano passado em abril, e agora em janeiro eu comecei a cobrar, e a Panini me respondeu que ia lançar no começo de fevereiro, no final de janeiro, e foi dito e feito, tá? Então eu vou abrir para vocês, ó, o primeiro volume, que eu já tinha comprado, mas eu não abri.
Então, eu já fiz aqui um furinho já. Já tô abrindo aqui, ó. Pra vocês em primeira mão, tá? Ah, por que você não abriu antes? Porque eu esperei o volume 2. Apesar que tava bem difícil de sair o volume 2, porque tinha todo um processo. A Marvel tem que passar pra ver se tá realmente de acordo com o que ela quer. E mesmo assim, às vezes vem com defeito nos balões em algumas falas, né? Eu não posso garantir isso pra vocês, que eu tô abrindo agora pra vocês. Mas eu ouvi comentário que aqui parece que tem alguns probleminhas em alguns balões, né? Não são muitos. Então, ó, aqui a saga de Thanos, né? Eles escolheram essa capa, muita gente reclamou, falou que tava muito simples. Mas eu acho que se o nome é a saga de Thanos, tem que estar o Thanos na capa. Então ficou bem legal, né? Aqui tá dentro, ó, né? Olha só que bacana a arte, né? Ó. E logo de cara você vê o primeiro desenho do Thanos. Esse aqui é o primeiro desenho do Thanos, tá? Foi como eles desenharam pela primeira vez o Thanos na revista. Pode ver que ele era um pouco mais magro, não tão assim robusto como ele é definido, né? E o rosto também um pouco mais deformado e um pouco mais alto também. Com o passar do tempo ele ficou um pouco mais baixo, um pouco mais forte e o rosto mais definido, não tão deformado, né? Aí a saga de Thanos. Olha só. Ó, como tem coisa inédita. Por quê? Ó, o que se esconde atrás da colmeia? Essa parte aqui, na primeira saga de Thanos, que é o número 1, que eu vou pegar aqui pra vocês, ó. Ele não começa com o Quarteto Fantástico. Ó aqui, ó. Ele começa com uma história do Drax, o Destruidor e o Homem de Ferro. Então, para vocês verem como tem coisa inédita. Ó, essa aqui, gente, ó, a primeira revista. Volume 1 da primeira saga de Thanos, né? Primeira edição do relançamento. E esse aqui, ó, já começa diferente. Começa com uma história no Quarteto Fantástico. Então tem coisas inéditas aqui dentro desse material, tá? Ó, pode ver. E aí, ó, só vai entrar aquela história do Drax muito mais pra frente, ó. Olha só, como eles dividiram de forma diferente, ó. Ó, já entra o Thor, já fala um pouco mais do Adam Warlock, a origem dele. Então começa de uma forma diferente, ó. Eles capricharam mais, né, na estrutura de algumas histórias que foram deixadas aqui na primeira encadernação. E aí, ó, tá o volume completo. Por isso que demorou mais tempo. Agora tá explicado, ó. O Alto Evolucionário, tá? Então, eles conseguiram dar uma certa atenção maior nessa revista aqui para o Adam Warlock, né? Por isso que o pessoal reclamou, porque ficou mais Adam Warlock do que Thanos. E na capa tá o Thanos. Mas é lógico, né? Se o nome é Saga de Thanos, tinha que pôr o Thanos. Mas esse volume 1 fala mais do Adam Warlock. Agora eu vou pegar o 2. E agora, né, eu pego o volume 2, né, que, por sinal, tem, né, uma capa, né, representando aí, ó, né, a briga do Thanos com os heróis, né? Eu acho que essa parte aqui tem no original em inglês, né? No original em inglês tem essa parte aqui que vocês viram. É, não tá aqui não. É, não tá. Mas no original em inglês, que vocês encontram uma edição, mas tá bem cara, lá na HC Comics, lá na Paulista. Tá essa capa aqui. É, essa capa aqui, ó. Tá? No original em inglês. Então eles mantiveram a mesma capa, que é interessante, né? Entendeu? E aqui, ó, a gema espiritual ou a joia, né? Que é a joia da alma com o Adam Warlock lá dentro. E aí, tô abrindo agora
Ó, tem que ter um certo cuidado, ó. Eu peguei a tesoura, mas não é muito bom enfiar a tesoura, tá? É melhor ir mesmo na unha para não estragar o material. Aí você tira aqui. O material é muito bem acondicionado, né? Então não tem problema nenhum. Olha o cheirinho de novo. E aqui é a Saga de Thanos, volume 2. Se a gente olhar dentro, a gente vai perceber que tá uma sequência diferenciada. Pode ser que apareça já o Drax aqui, né? Que seja aquela história. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que legal, já aparece o Thanos mesmo logo de cara, né? De novo. Que o nome da história é dele. E já entra nas edições, nas páginas, né? Nas capas originais, aonde começou tudo, que foi na revista do Capitão Marvel. Você vê a importância do Capitão Marvel na Marvel, né? E no cinema não foi levado a sério, né? O Capitão Marvel. Tá? Então já começa, ó, pode ver que isso aqui, essa história também não tem ali no volume. Ó, essa aqui já tem, tá? Que ele é o controlador, que é uma espécie de acólito do Thanos, né? Trabalha pro Thanos. E aí já aparece a história, ó, o Drax aqui, ó. Né? Então eles fizeram uma sequência bem legal, ó, né? Que dá aqui, ó, começo do primeiro encontro do Drax com o Thanos. E o Thanos encontrando o cubo cósmico, que foi a primeira fonte de poder dele, né? E aí sim ele foi atrás das joias. O cubo não é uma joia, tá? No cinema ele se tornou uma joia, mas ele não é uma joia espiritual. Uma joia do infinito. Ó, a primeira luta, acho que isso aqui também tá na primeira revista lá, no volume 1, né? E aqui fala mais concentrado no Capitão Marvel e o Thanos. Pode ver que o Adam Warlock, ó, não tá aparecendo. Ó lá. Aí vem, ó, o Coisa enfrentando, né, participando do Thor. Essa revista aqui, essa história não tá lá, que é bem legal. Então, ou seja, para quem não leu, que é o meu caso, eu não li. Então essa história aqui ela é inédita para mim, tá? Não tá também lá, ó, essa história aqui, ó. Tá? O Coisa acaba brigando com o Homem de Ferro, né? Então tá muito mais detalhado, porque na época eles não tinham tanto acesso. Então o que eles faziam? Economizavam, encurtavam a história, picotavam ela, né? E mesmo quando relançavam o encadernado, eles acabavam comendo parte da história. Você vê como que são as coisas. Hoje é um pouco mais caro isso aqui, mas vale a pena porque vem a história completa e a capa da história, né? Vem a capa da revista, ó lá, no Demolidor, ó que legal. Ó, Daredevil, o Demolidor, ó. Então a saga de Thanos passou também pelas histórias do Demolidor. Olha o Kraven, que bacana. Você vê, o Kraven tá na saga de Thanos. Então pra você ver como o cinema picotou muita coisa, né? Porque não tinha os direitos, né? Pra pôr o Kraven, nem muito menos o Demolidor, que tava na Fox. Mas ó, o Kraven passou, a Viúva Negra, o uniforme original. Então essa história também, ó, eu também não tenho acesso a essa história. Eu voltei agora, né, quando eu começar a ler. Essa história também para mim é inédita. Ó, a feiticeira, né, Feiticeira da Lua, que é a filha do Drax, que no cinema talvez aproveitem ela no Guardiões da Galáxia 3, que seria interessante. Ela é uma heroína LGBT, para quem não sabe, né, e teve uma época na Marvel que ela namorava a Miss Marvel. Então, para você ver que quer entrar com personagem LGBT, pode começar por aí. Apesar que nos Eternos já vou introduzir, né? Então, ó, olha que bacana, tá? Então, ó, continua no Demolidor. Olha lá. Quer dizer, a história vai indo, ó, tá no Demolidor. Ó, Demolidor, para você ver a importância do Demolidor na saga de Thanos. Porque é um personagem importantíssimo, né? Então eles não iam deixar de fora. Ó, Capitão Marvel. Então, ó, o Thanos, ó, aí volta o Thanos de novo. Aí ele captura os heróis, ó. Aí já entra o Cronos, que é o avô do Thanos. Foi ele que construiu
né, que criou o Drax para ser uma máquina mortal para assassinar o neto dele, que é o Thanos de Titã. Então aqui tem toda a construção do personagem. Essa é a primeira história do Thanos, né? Eles levaram mais em conta o Desafio Infinito no cinema, mas essa aqui é a primeira que formou o vilão, entendeu? Mas eles não tiveram muito o que fazer, porque muitos dos heróis aqui estavam em outras fontes do cinema. Ó, bacana. Ó, aqui já é Capitão Marvel de novo, ó, a revista do Capitão Marvel. Então está completíssima a saga de Thanos, né? O volume 1 e o volume 2. Né? Eu estou detalhando aqui porque eu estou vendo muita coisa inédita aqui que eu não li. Então eu estou achando até interessantíssimo, porque para mim vai ser coisas novas, né? Porque eu não fui atrás em inglês, né? E outra, você pode até achar em inglês, mas em inglês você tem que ter um discernimento para poder saber as falas. E outra, às vezes nem sempre se acha impresso. Então você pode baixar no download. E aí, aqui não, aqui já está a sequência correta da história, entendeu? Como se fosse um roteiro, né? Se você ler um roteiro de cima para baixo, você não vai entender a história. Aqui não, aqui está uma sequência. Então você vai saber e acompanhar todas as lutas do herói. Olha lá, o Adam Locke, ó, que eu já falei no vídeo para vocês, que representa o Marte da Marvel. Pode ver que ele está numa cruz, ó. Tá? Como se fosse uma representação simbólica de Jesus na Marvel, né? E o Super-Homem é a mesma coisa para DC. Por isso que eu falo que ele é o equivalente do Super-Homem. Então, ó, o Adam Locke, que não foi ainda no cinema, né? Foi, né? Nossa. Cenas pós-créditos Guardiões da Galáxia 2. Tá? E estão cogitando aí que ele pode aparecer no Guardiões da Galáxia 3 ou no Thor, no filme do Thor 3. Mas parece que é o surfista. Tá uma confusão danada. Ó que legal. Toda a evolução do personagem, a continuação, né? Aqui ele já tá com o Pip, ó. O Pip, a Gamora, que é o trio, né? Não existia Guardiões da Galáxia do jeito que é hoje. Então era mais... Os Guardiões da Galáxia, se for ver, era o Adam Locke, o Pip e a Gamora. E o Drax. Tá? Como se fosse a formação dos Guardiões da Galáxia. E continua aqui, ó, né? Que ele vai buscando, né, conhecimento, melhorando ainda mais, tendo mais força, né, se formando como herói, porque ele tá aprendendo muita coisa. E aí aparece o alter ego dele, que é o Magus, né? Que é a parte ruim do Adam Locke. Um pouco também é relacionado ao Star Wars, né? Porque o Star Wars tem o lado mal da força, né? Na hora que o Luke entra na caverna, que encontra ele mesmo enfrentando ele. Então é a mesma coisa aqui, só que a Marvel, né, não vive só um sonho, né? Ele praticamente divide a alma do Adam Locke em dois. Então esse é o alter ego do Adam Locke, a parte ruim do Adam Locke, que é o Magus. Também não foi pro cinema, que seria interessante. Ele é importantíssimo na saga de Thanos e não foi pro cinema. Porque para apresentar ele, precisa apresentar o Adam Locke, né? É um vilão super carismático também. Ele é bem debochado, o Magus. E é como se fosse um irmão caricato do Adam Locke. Né? E aí continua, olha, isso aqui é inédito. Também eu não li. Eu tô vendo aqui, como eu já li várias vezes a saga de Thanos, dá pra ver o que é inédito e o que não é. Ó, aqui, ó. Que legal. Quando ele faz a barganha com o Thanos, o Magus. E depois o próprio Thanos acaba traindo o Magus, né? Que é do perfil do Thanos fazer barganhas e trair o personagem. Muito legal, olha, as páginas de qualidade perfeita, tá? Não é qualidade ruim não, ó. Dá pra ver as páginas. Olha só, já tô no 357 páginas. Então está bem detalhado, né? Deve ter 400 e poucas páginas em cada volume. E eles não esqueceram de nada. Olha, isso aqui também é inédito. Olha lá, ele brigando com esses seres. Nunca li isso aí também. Legal que dá para entender.
Olha lá, ele dentro, ó. Olha só. Isso aqui também é muito legal, ó. Como que ele se relaciona com a joia espiritual, né? Porque a joia espiritual é um mundo. E eu acredito que aqui, ó, gente, é o que corresponde, tá? É esse aqui, ó. Olha só, eles deixaram pro final mesmo, que é a guerra final, que é onde aparece o Homem-Aranha. Vamos ver? Parece o Peter Parker dormindo. Não, ainda não é, ó. Ainda é o Drax enfrentando ele. Quer ver, ó? Acho que quando a gente vê o Peter Parker dormindo, que é chamado Peter Parker, o Peter Parker acaba acordando e é chamado para poder ajudar os heróis que estão lá presos sob a custódia do Thanos. Olha só que bacana, que detalhes da saga de Thanos. Muito legal. Os heróis, ó, todos eles. Né? E eu acho que é aqui, ó, quer ver? É isso mesmo. Olha só que bacana. Olha isso. Aí culminando, ó, que eu falei, ó, Peter Parker tá deitado e ele tá tendo um sonho, um aviso. A nave do Thanos tá lá, ó, e ele tá sonhando e ele é chamado para ajudar os heróis. Ó que bacana. Ó, a capa original, ó. E aí, ó, o Coisa e o Homem-Aranha. The Thing, o Coisa e Spider-Man. Olha só a capa original. Falei para vocês que era a capa original, ó. Pode ver que eu falei antes mesmo de abrir, ó. A capa original do final da saga de Thanos, né? Olha só, aí o Homem-Aranha é chamado, ó, e o Homem-Aranha vai em busca, né? E consegue libertar os heróis, né? Através de os pequenos poderes dele que ele tem, né? Que é praticamente o sentido aranha, né? Olha lá, ele vai na nave com Coisa, o Coisa leva ele até lá, e lá eles conseguem libertar os heróis. Aí tem uma luta muito bacana, que acho que ficou bem legal assim no cinema, né? Apesar que poderia ter feito um pouco mais próximo. Ó, olha só, isso aqui que ficou legal. Que isso aqui não foi pro cinema, né? Olha, o Thor socando a cara dele, ó. O Coisa segurando ele por trás. Que teve um pouquinho, né? No cinema, no primeiro filme, quando o Homem-Aranha pega, né? O outro chega, segura, né? Os Guardiões da Galáxia. Teve um pouquinho disso, né? Mas esse aqui ficou muito mais corporal, né? Olha, o Coisa segurando ele, o Thor descendo o sarrafo nele no rosto. Eu acho que faltou um pouco isso no cinema. E aí, ó, tem a luta, ó, né? Eles lutando, os Vingadores, né? E aí tem a cena bacana de que o Adam Warlock tá dentro da joia espiritual e somente o Adam Warlock pode vencer o Thanos, né? E aí o que acontece, né? Que, ó, ele é transformado em pedra, né? Que é bem bacana. E ele sai em fogo, ó, o Adam Warlock, e transforma o Thanos em pedra. Através do poder dele, né? Que ele é super poderoso. Porém, ele tá como em espírito, né? Aí termina assim, ó. Ele virou um monumento, né? Tanto é que ele vira um monumento. Que quem acompanha tem o Desafio Infinito, que também sai encadernado. Ele é encontrado no começo do Desafio Infinito assim, pedrado. E aí, ó, final, né? Olha só que legal, ó. E aqui, ó, a lágrima saindo dele. Que ele tá, né, sofrendo porque ele ama a morte, né? E aqui, ó, os desenhos, ó, as capas, os perfis, né? Originais, olha só que legal, ó. Toda a galeria de capas, né? O Pip, o Drax, a Feiticeira. Olha lá, Capitão Marvel. Olha só que legal para quem quer desenhar, ó, desenhar um busto do Thanos, ó. Muito legal. Olha só, o irmão, né, do Thanos, o Eros. Olha as capas, todas as capas, né? Galeria de capas, né? Como a Panini gosta de fazer. E aí, né? Aqui para vocês, ó, as outras duas capas finais, a capa original, ó, em destaque aqui. E olha só que legal. Esses plásticos aqui eu aconselho a deixar, tá? Eu sei que é chatinho, mas é bom deixar para que a encadernação fique de qualidade.
Então tá de parabéns a Panini. Eu não li ainda, né, os balões para ver se tem algum erro. Porém, né, eu desconsidero isso porque se tiver algum erro ou outro, eu sei que não é para ter, né? Mas se tiver algum erro ou outro, né, é perdoável, porque, né, faz parte do processo. Porém, não é para ter, né? Eles têm que ter profissionais para não ter. Mas tem aqueles quadrinistas excêntricos que eles leem para pegar o erro da empresa, né? Eu, particularmente, a Panini demora demais para lançar as coisas, mas lançou com qualidade aqui, tá de parabéns, ó, né? A Saga de Thanos completa, volume 1, volume 2. Quem gostou, curte o vídeo, compartilha, tá? Porque acho que é o primeiro vídeo aí que vai ser postado falando das duas. Já postaram falando do volume 1, mas eu acho que ainda não postaram nenhum falando dos dois, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Curta o vídeo, assina o canal e eu logo trago novidades aí pra vocês, porque eu gosto de fazer vídeo explicando tudo, então às vezes demora um pouquinho aí pra gente fazer. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.